Olá, tudo bem com você? Você que está assistindo essa gravação. Hoje, literalmente, vai ser só gravação, porque eu estaria gravando amanhã com a participação de quem pudesse estar ao vivo, mas como terei um compromisso, estou adiantando um pouquinho essa aula para hoje. Aqui, no caso, hoje é quarta-feira e essa gravação existiria na quinta-feira pela manhã, como eu sempre faço, né? Todas as semanas, segundas-feiras às 8 da noite, horário de Portugal, e quintas-feiras às 9 da manhã, horário também de Portugal. Mas hoje eu estou adiantando essa leitura com você. Então, espero que você possa se encontrar bem, que você possa fazer essa leitura hoje junto comigo aqui, dos capítulos 9 e 10. Então, antes de iniciarmos, eu peço um uma licença para você, que a gente possa estar orando neste momento, pedindo sempre a direção do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Pai, por este momento, Senhor, que o Senhor preparou para que eu pudesse estar aqui, Senhor, lendo este livro, podendo gravar, Senhor. Obrigada, Senhor, por esta ferramenta que o Senhor me disponibilizou, que eu tenho condições, ó Pai, de estar aqui, Senhor, nesta plataforma. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigada por cada pessoa que está aqui assistindo essa gravação, seja no tempo que for, no ano que for, na data que for, não sabemos, mas tudo o que está sendo feito, ó Pai, é para que as pessoas e para que eu também, para essa pessoa que está assistindo, mas que para que eu também possa tomar, Senhor, mais entendimento, consciência da tua palavra e que para o Senhor também estar revelando para nós a tua vontade, Senhor. Obrigado, Deus, por este livro chegar em nossas mãos ou aqui em PDF, para quem não tem ele físico. Obrigado por esse ensinamento poder ser passado para nós através dessa leitura corrida, no qual nós fazemos aqui no Clube do Livro, Pai. Obrigado a Deus, esteja, Senhor, colocando a nossa atenção nas palavras que vão ser lidas aqui hoje, ó Pai. E traga, Senhor, essas palavras para o nosso coração e que o Espírito Santo possa nos lembrar sempre sobre essas palavras que vão ser aprendidas aqui hoje, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós estávamos no encontro passado, onde tem já a gravação aí no grupo, pelo YouTube, nós lemos aqui o capítulo 7 e o capítulo 8. Então, no capítulo 7, nós podemos ler sobre, entender um pouquinho mais sobre a voz audível, né? Audível e o visível. O Espírito Santo também pode nos dirigir de várias formas espetaculares, não é? Então, fala sobre sonhos e visões, profecias. Depois, no capítulo 8, nós lemos aqui sobre as direções e destinos desconfortáveis, então, direcionados a lugares que a nossa carne não aprova, né? E aí vimos aqui a história no deserto, a história que conta em Nínive, além da lógica e muitas outras coisas. Foi muito legal, sobre a renúncia, sobre esperar, saber esperar. E agora nós vamos entrar numa sessão chamada Fruto do Espírito. Fruto do Espírito Santo. Essas são três do livro, né? E fala sobre a sessão do fruto do Espírito Santo. O fruto. Nós temos a mania, né, de falarmos os frutos do Espírito Santo, mas é o fruto do Espírito Santo. E aí hoje nós vamos ler o capítulo 9, que diz sobre a obsessão divina, a ideia de nos ver frutificando não sai da sua cabeça. E o sua aqui é com letra maiúscula, então o autor está falando sobre Deus, sobre Jesus. E depois o capítulo 10, que vai falar sobre os frutos, aí vem os frutos do falso evangelho. Se vivemos pela carne, andaremos em suas obras, as obras da carne. E daí nós vamos até aqui o final do 10. Deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês as páginas do capítulo 9 e 10. Espero que vocês consigam ver aí.
Eu vou fazer aqui tudo certinho, como eu faço das outras vezes, para não dar erro, né? Então vamos lá. Vamos ler sobre esta página aqui primeiro. A ideia de nos ver frutificando não sai da sua cabeça. Aqui é a cabeça do Senhor, né? Deixa eu aqui que tá gravando certinho. Tá gravando certinho. Pronto. Vamos lá, com a guiança do Espírito Santo. Obsessão. Apego excessivo a uma mesma ideia. Ideia fixa. Ela não tira ele da cabeça. Ele só pensa em dinheiro. Ele faz de tudo por seu emprego. Amor, dinheiro, trabalho. Essas são algumas coisas que muita gente é obcecada. Pessoas assim parecem ter uma ideia fixa, que faz com que os seus pensamentos, palavras e atitudes girem em torno de um único assunto. A obsessão de alguém nos mostra aquilo que a pessoa valoriza. Muitas pessoas têm ideias fixas, mas será que Deus tem alguma obsessão? Será que alguma ideia fixa não sai da sua mente eterna? A salvação do homem, o relacionamento, o amor, o cuidado, são algumas questões que parecem estar sempre presentes na mente do Eterno. Contudo, existe uma ideia que também percebemos ser uma das principais, uma obsessão divina, algo que ele ardentemente espera de cada um de nós: fruto. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E visando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Isso está em Mateus 21:19. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. João 15, do 1 ao 2. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 8. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vê-lo conceda. João 15:16. Assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Romanos 7:4. A árvore não dá fruto, a árvore que não dá fruto será lançada no fogo do juízo. São pelos frutos que as pessoas saberão que somos discípulos de Jesus. Uma figueira que não dava fruto foi considerada uma anomalia e amaldiçoada por Jesus. Quem dá fruto é limpo e podado para dar mais fruto. O Pai é glorificado nos frutos dos filhos. Depois nós vamos entender quais são esses frutos, né? O fruto do Espírito. Somos escolhidos para dar fruto. Fomos libertos da lei de Moisés, né? Que, para quem não conhece, essa lei aqui que fala é do Antigo Testamento, a fim de darmos frutos para Deus. Consegue perceber que o fruto é uma obsessão na cabeça de Deus? Depois do novo nascimento e como resultado do nosso relacionamento com Ele, nosso Deus tem a ideia da frutificação fixada em sua mente. Jesus chega a fazer uma analogia na qual ele é a videira, ou seja, a árvore, e o Pai é o agricultor, e nós somos os ramos. Essa ilustração nos revela que ele espera ver
em nossas vidas o resultado do poder da seiva que opera dentro de nós. Esse mesmo exemplo da árvore, da raiz e dos frutos, eu dou também em terapia, por exemplo, em vermos o fruto que aquele cliente está trazendo, por exemplo, que seja bom ou ruim. Nós vamos olhar para essas raízes que estão gerando esses tipos de fruto. Nós trabalhamos o fruto, arrumamos, ajeitamos, colhemos, fazemos algo com esses frutos que o cliente traz, mas sabemos que o profundo precisa ser olhado. Ou seja, a ponta do iceberg são os frutos, mas embaixo do iceberg realmente é o que está acontecendo, acometendo esses frutos, seja eles bons ou ruins, não é? Então, essa analogia eu também uso em alguns momentos de sessões. Para quem já passou por sessão comigo, já consegue identificar isso. Então, inclusive, nós usamos muito a árvore genealógica, nós vamos ali até a terceira e quarta geração, que são os avós, bisavós, os pais, e muito há de se conhecer a vida nos filhos, a nossa vida e até nos nossos filhos, quando nós conhecemos as nossas raízes. Isso é muito importante. Tome consciência das coisas que você tem vivido e tome consciência também das coisas que foram vividas pelos seus pais e pelos seus avós. Perceba se não há padrões de repetição, maldições também, que muitas pessoas não acreditam que isso aconteça, mas acontece. Então, tome atenção sobre isso. Pronto. Agora, se o fruto é algo tão importante para Deus, precisamos entender exatamente o que é esse fruto. Muitos irmãos acreditam que o fruto é uma referência às vidas ganhas para Jesus. Tanto as pessoas transformadas pela pregação, quanto pelo testemunho de alguém. Contudo, na maioria das vezes, o fruto está associado ao comportamento cristão. Em poucas ocasiões, o fruto faz referência a pessoas. Um exemplo é quando a Bíblia fala que quando Jesus oferece a sua vida na cruz do Calvário, Isaías 53:11 diz assim: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. A perspectiva do fruto como pessoas transformadas, como resultado da obra do ministério, tem a ver com a obra de Cristo e é a ação do Espírito Santo. É verdade que quando manifestamos o fruto do Espírito, comportamento cristão, ou seja, todo aquele que nele crê é cristão, nele é Jesus, as pessoas podem ser tocadas e transformadas. Aliás, dificilmente as pessoas que de fato manifestam o fruto do Espírito não testemunham sobre suas vidas sendo transformadas ao seu redor. Contudo, o fruto tem a ver com uma responsabilidade pessoal e não de terceiros. Nós devemos testemunhar a Jesus para quem está perto de nós. Mas se a pessoa o aceitará ou não, vai depender do desejo dela e da ação do Espírito Santo. Aqui nós tiramos toda e qualquer obrigação que nós acreditamos erroneamente de que temos a obrigação de convencer as pessoas de que para confessar a mesma fé que nós. Nossa missão é dada para espalhar o evangelho, ou seja, semear. Quem vai criar o desejo no coração da pessoa em aceitar ou não, amolecer, tirar o coração de pedra, colocar um de carne, tudo isso que aconteceu comigo e com você, provavelmente que está assistindo, é o Espírito Santo. Não é nossa responsabilidade. Tanto porque a gente nem pode fazer isso, porque se torna aquele crente chato, que fica falando e julgando as pessoas. Não. Nós lançamos a palavra, nós damos testemunhos vivos com a nossa vida, com o nosso corpo, e a palavra é gerada, é germinada no coração da pessoa pelo Espírito Santo. Desculpa falar, mas você não é o Espírito Santo. Eu falo isso porque eu já tive que falar isso para mim mesmo, sabe? Então, ouça com amor.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Isso está em Marcos 16:16. Nossa responsabilidade não é fazer ninguém crer, é pregar a palavra para que a pessoa tenha a opção de crer. Se eu pudesse agora colocar a edição assim no vídeo de eu colocaria. Porque, gente, isso foi um tema para mim, para mim. Então, eu lidei em entender isso, mas agora que eu entendo, eu acho que as pessoas também podem ter dificuldade em entender isso. Então, se não for a sua dificuldade, eu peço perdão. Mas se for a sua dificuldade, em nome de Jesus, seja liberto dessa obrigação que você acha que tem de convencer o coração das pessoas. Não! A nossa responsabilidade é de levar a palavra para que a pessoa possa ter a opção de crer. Fica mais leve assim. Se a salvação e transformação de uma pessoa depende da crença dela, não sua, dela, como eu posso prestar contas disso? Como eu posso ser responsável por algo que não depende de mim? Imagine que em toda a sua vida na Terra, você pregou o evangelho para 1.000 pessoas, mas apenas 100 receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Alguns irmãos acreditam que o que deu fruto foram as 100 que receberam Jesus. Portanto, a recompensa virá sobre esses 100. Esses 100. Todavia, o fruto o fato dos outros 900 não terem aceitado não está na nossa conta. Jesus nos mandou ir e pregar o evangelho a toda criatura. Nossa recompensa, então, não está no resultado do 100, mas no fruto da obediência de ter pregado aos 1.000. Gente, olha isso, vamos ler de novo. Jesus mandou ir e pregar o evangelho a toda criatura. Nossa recompensa, aquele galardão no céu, a recompensa que o Senhor nos dá, não está em ter dado resultado aos 100, mas o fruto da obediência em ter pregado aos 1.000. Não somos responsáveis pela transformação de ninguém, mas por criar um ambiente propício para que as pessoas sejam transformadas. A sua obrigação é criar um ambiente propício para que as pessoas sejam transformadas. Ou seja, o seu trabalho, na sua casa, na roda de amigos, num cafezinho da tarde. Este ambiente você tem obrigação de torná-lo propício para que as pessoas sejam transformadas. Por quem? Pelo Espírito Santo. Desculpa que hoje eu estou muito expressiva. Se for ruim para você, peço desculpa, mas hoje eu estou bem expressiva mesmo. Quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, nem todo ateu, idólatra ou adúltero deixou o seu pecado e se arrependeu. Jesus! Ai, gente, desculpa, aqui. Quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, nem todo ateu, idólatra e adúltero deixou seu pecado e se arrependeu. Seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Não pelo número de pessoas transformadas, mas por sua obediência à vontade divina. Entenda, então, que frutificar tem mais a ver com manifestar a vida de Deus que tem dentro de você, ou seja, frutificar. Tome nota, tudo isso que tá em amarelinho aí, ó. Se eu fosse vocês, é assim, eu já fiz, né? Não só no meu livro, mas também eu tenho um caderno que eu gosto de anotar, porque eu não gosto de escrever aqui nas páginas, porque eu tô compartilhando com vocês. Mas então agora eu passei a anotar num caderno, uma folha à parte, para ficar mais fácil para fixar também, sabe? Então eu peço a vocês, tomem nota, pause esse vídeo agora, voltem um pouquinho para vocês poderem escrever o que está na página anterior, tudo em amarelinho, mas tomem nota. Frutificar tem mais a ver com manifestar a vontade de Deus que tem dentro de você.
ser testemunha do evangelho de Jesus até os confins da terra, e menos a ver com quem recebeu ou não a mensagem que você carrega. Ser testemunho do evangelho é realmente viver o evangelho, é dar o testemunho da sua vida para as pessoas conhecerem. Eu não sei se a pessoa que eu vou falar agora, que eu não vou falar o nome, vai estar assistindo, mas uma vez ela me perguntou: Ju, como é possível perdoar ao ponto de você estar com aquela pessoa, porque ela sabe algo que aconteceu na minha vida, e eu estive com a pessoa, abraço, beijo, digo que amo, porque é uma pessoa muito próxima. E eu falei para ela: na carne não é possível. Só foi possível porque o Senhor entrou em mim e mudou o meu coração de pedra para um coração de carne. Só foi possível que um dia a palavra do Senhor foi lançada nos meus ouvidos através de um pastor, e eu dou honra e glória a ele aqui. Eu dou honra, né? Não glória, mas porque glória é só ao Senhor, mas eu dou honra a ele porque dá a honra a quem tem honra, ao pastor Aldo, que é o meu professor e pastor. Ele, enquanto uma oração, não sabendo, liberando aquilo que o Senhor estava dando a ele botou a mão no meu ombro enquanto orava, caminhando pela sala, na aula do carisma. Eu acho que eu já contei esse testemunho. E o Senhor falou através dele: perdoa, porque ele não sabia o que estava fazendo. A palavra entrou, caiu no coração, germinou e foi arrancada a amargura que eu tinha daquela pessoa em questão. Como pode? No espírito. É só tendo uma vida espiritual. É só Jesus que pode gerar isso no nosso coração. Ou seja, o perdão, ele é uma liberação que você entrega para a pessoa que ela não te deve mais nada. Não é uma falta de dor, ou seja, quando eu lembro o que aconteceu, ainda pode me doer. Não é falta de dor. Não é falta de memória, porque a amnésia é uma doença e Deus não te daria amnésia, Deus não te daria doença. O perdão é você olhar para a pessoa e perceber que ela não te deve mais. Então, isso só é possível com a palavra germinando no nosso coração. E o pastor Aldo, naquele dia, mesmo sem saber, mas Deus sabia de todas as coisas, gerou isso em mim. Então, eu, com a minha vida, dando exemplo disso, dou testemunho da minha vida, do que aconteceu comigo. E dando testemunho do evangelho, do que aconteceu na minha vida, eu gero no coração da outra pessoa, não eu, mas é lançado também no coração da pessoa, esse trabalhar. É a forma que a pessoa pode ouvir a Bíblia através da minha vida. Isso é muito importante. Contar o testemunho, o verdadeiro testemunho da sua vida. No momento oportuno também, né? Não é porque senão a pessoa fica lá só falando dela, todo o tempo falando dela, e aí não vai edificar ninguém. É realmente quando o Senhor tocar no teu coração e falar: conte aquilo que eu fiz na tua vida, conte aquilo que eu falei para você que aconteceu, ele vai gerar no teu coração no momento certo. Porque aquela pessoa que está com você precisa ouvir aquilo exatamente naquele momento. Não podemos achar que fruto tem a ver com pessoas transformadas. Não apenas porque isso envolve a responsabilidade de terceiros, mas principalmente porque a transformação resulta da ação do Espírito Santo. A transformação resulta da ação do Espírito Santo. Não foi a ação do pastor Aldo que gerou transformação em mim. Foi a ação do Espírito Santo que gerou a transformação em mim. É claro que, para a palavra ter saído dele, da boca dele, ele estava ouvindo a voz do Senhor. Ele estava em intimidade com o Senhor. O Senhor fala pela boca dele. E claro que tem ali um sim dele, uma obediência dele. Mas é o Espírito Santo que resulta a ação. Se, por exemplo, uma pessoa em pecado falar de Jesus, o Espírito Santo pode convencer o ouvinte do pecado e ele pode decidir acreditar.
Eu não entendi muito bem aqui, não sei você, mas eu não entendi. Vamos ler de novo. Se, por exemplo, uma pessoa é em pecado falar de Jesus, o Espírito Santo pode convencer o ouvinte do pecado e ele pode decidir acreditar. Entendi, entendi. Então, mesmo uma pessoa que está em pecado, está falando de Jesus, a pessoa que ouve, ela pode se convencer do pecado dela e também decidir acreditar. Por quê? Porque é a ação do Espírito, não é da pessoa, mesmo que ela esteja em pecado, porque não é ela, é o Espírito Santo. Ou seja, a salvação pode acontecer mesmo que o pregador esteja em pecado. E nós temos muitos exemplos agora, ainda mais na internet, que nós ficamos sabendo de muita coisa, de pregadores que estavam em pecado, que fizeram coisas ali que não agradam o coração do Senhor, que decepcionaram os seus fiéis, as pessoas que seguem, mas mesmo ele estando em pecado, o Senhor estava usando a boca dele e a igreja estava sendo edificada de alguma forma. É claro que quando entra esse pecado e todos ficam sabendo, a igreja pode se dispersar, e eu acredito e creio que isso é uma ação, né, maligna sobre o corpo de Cristo, para espaçar, né, e espalhar as pessoas, não ajuntar. E nós sabemos também que Jesus, não é, o nosso maior exemplo, Jesus, mesmo sabendo que no templo existia muitos fariseus, muitos hipócritas, ele não deixava de ir ao templo. Então, nosso exemplo é Jesus. Guarde isso no teu coração. Quando ele ia nas sinagogas, né? Ele sabia que na sinagoga tinha ali muitas pessoas que eram hipócritas, que não estavam vivendo. Ele chegou a chamar as pessoas que estavam ali de raça de víboras. E mesmo assim, ele não deixou de ir pregar e frequentar a sinagoga, que é a igreja nossa hoje em dia. Portanto, é parecido, né? Não é a mesma coisa. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 20 e 23. Este versículo, ele é tão atual quanto no tempo que foi escrito, e quanto foi vivido, e quanto foi falado por Jesus. Praticais a iniquidade é a raiz de todo, é a raiz de pecado, é a iniquidade. São pecados. Há um contraste claro neste texto entre o fruto na vida de alguém e o resultado gerado pelo Espírito. Veja a expulsão de demônios, profecias, curas e maravilhas podem ser até considerados por muitos como frutos. Mas o fato neste texto é que todas elas acontecem por causa do nome de Jesus. Ou seja, profecias, expulsar demônios, falar e fazer maravilhas, colocar as mãos sobre os enfermos e o curá-los. Isso tudo pode acontecer, mesmo a pessoa não estando totalmente está sendo vista por Jesus, reconhecida por Jesus. Por quê? Porque essas coisas elas só são geradas e acontecem por causa do nome de Jesus. As curas, as maravilhas, os demônios, eles só saem em nome de Jesus. Eu não quero atacar nenhuma técnica, nenhuma fé, mas experimenta expulsar um demônio em nome de Buda. Saia em nome de Buda. Aí você percebe se ele sai ou não. Experimenta expulsar o demônio no nome de qualquer outro Deus, Senhor que o mundo tenha. É líder, mestre espiritual. Experimenta para ver se ele sai.
Depois você me conta. Tanto é que muitos que apresentam esses resultados receberam uma palavra de que nunca foram conhecidos por Deus, apesar de demonstrarem sinais. No último dia, você não prestará conta das pessoas transformadas pelo poder de Deus. As pessoas foram transformadas pelo poder de Deus e não teu poder. Então você não vai prestar conta sobre isso. Você não vai prestar conta sobre aquilo que Deus fez, não você. Mas, entretanto, sobretudo, do fruto da sua obediência. Senhor, eu fui lá, falei o que o Senhor me entregou, mas eu não vi resultado nenhum. Glória a Deus, Senhor, porque eu sei que foi a minha obediência. Eu sei que eu obedeci em temor, em amor. Observe outro contraste que envolve a palavra conhecer. Os discípulos são conhecidos pelos seus frutos. E aqueles que têm sinais, o Senhor diz que nunca os conheceu. A mensagem é forte. Deus conhece você pelos frutos de obediência e não pelos sinais do seu eterno poder. O seu eterno poder. Se você está aqui ouvindo só e não lendo junto, porque às vezes as meninas falam que está lavando louça e está aqui ouvindo a gravação. E aí por isso que eu falo. Esse seu está em letra maiúscula, então é de Deus o poder, seu eterno poder. Para aqueles que ele nunca conheceu, o Senhor diz que praticam a iniquidade. Então, a presença de frutos fala de um comportamento santo, enquanto a ausência de frutos está associada a uma vida de pecado, de iniquidade. Em nossa geração, deixa eu fazer outra pausa aqui. Eu andei fazendo, junto com uma professora, um relatório, como se fosse um. Como que é o nome daqueles negócios que a gente. Um formulário, isso, lembrei. Obrigada, Espírito Santo. Um formulário, eu andei listando diversos tipos de iniquidade, de pecado, de raiz de amargura. Por que que eu fiz isso? Porque a primeira vez que eu preenchi, foi me dado para eu preencher, eu não tinha um terço de conhecimento de todos os tipos de pecado que existia na minha vida. Então, esse formulário que eu fiz, que eu ainda estou trabalhando nele, e vou pedir até a ajuda de um pastor para me ajudar, me aconselhar, ele está listado esses tipos de iniquidade e de pecado. E o que a raiz da iniquidade, a raiz de amargura pode gerar no coração das pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas, o que, que eu percebi? Mesmo nós sendo já, sermos, sendo nós, mesmo sendo nós já crentes, batizados, convertidos, ou seja, mudamos o nosso caminho, estamos aqui, o Senhor está lá podando, limpando, né, de todo galho quebrado, galho seco, para que a gente possa frutificar. Mesmo nós estando neste processo, nós não temos noção de que existem pecados dentro da nossa vida. Mas, Juliane, quando nós aceitamos Jesus, ele não coloca no mar de esquecimento todo o nosso pecado? Sim, a palavra do Senhor é clara e ela é isso mesmo. Ele coloca no mar de esquecimento todo o nosso pecado. Mas o Senhor também diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Ou seja, nós temos que ter consciência do que é que ele está me perdoando. É por isso que tem uma passagem que fala que muito quem pecou, muito amou, que é o exemplo da mulher que se derrama aos pés de Jesus e ele fala para ela, vá em paz que você está perdoada, né? Então, quem muito se perdoou, também muito ama. E como que eu sei que muito se perdoou? Porque eu tenho que saber quais são os pecados que eu vinha cometendo ou que eu ainda estou cometendo e não sei. É por isso que as pessoas têm que ter, Paulo fala, tenha uma fé racional, empreste um culto ao Senhor racional. Tenha consciência do que você faz. Peça ao Senhor, faça essa listagem.
dos pecados. Isso é muito importante ser falado na igreja, nos cursos, nas ministrações, os tipos de iniquidades que existem, para que nós possamos identificar do que foi que o Senhor me perdoou. São imensas coisas que o Senhor nos perdoa, e quanto mais a gente vê a graça dele, o perdão dele, consciente de tudo que ele me perdoou, de todas as sujeiras que ele lavou as minhas vestes, maior o meu amor, não só por Deus, por ele ter feito a graça dele ter invadido a minha vida, mas pelo próximo. Porque nós começamos a ver que a nossa sujeira, tudo aquilo que existia na nossa vida e ainda pode existir, porque ele vai limpando no caminho, pode ser a mesma coisa que o irmão está fazendo. E eu não posso ser hipócrita em falar para o irmão, não faça isso, e na minha vida nem tem pecados confessados sobre isso, nem tem arrependimento, porque porque já foi, passou. E a palavra do Senhor ainda fala mais em Daniel 9. Daniel, ele reconhece que os pecados dos antepassados estavam respingando em consequências na vida dele. Ou seja, não é porque os antepassados pecaram que eu não sou salva. Não, isso é uma lei da responsabilidade. Quem pecar, morre. Morre morte espiritual, desligamento de Deus, né? O que ele estava querendo dizer em Daniel 9 é que ele viu a consequência do pecado dos pais, avós, bisavós, respingando na vida dele até hoje. Então ele entra numa fenda ali com a família e pedir para o Senhor perdão. Porque Senhor, nós desagradamos, e ele fala nós, ele se envolve naquilo, mesmo ele nunca ter feito aquilo, nada daquilo que ele estava falando, dos antepassados dele, dos pais, dos avós, nada daquilo ele tinha cometido. Mas quando ele começa a orar, ele fala: Senhor, nós pecamos contra ti, nós fizemos o que desagrada o teu coração. Qualquer coisa assim, eu estou parafraseando aqui, pode ser que nem esteja dessa forma exatamente. Mas eu indico, vá, seja uma apologética, vá e veja se realmente isso que eu estou falando está lá, Daniel 9. Né? Não venha só acreditar no que eu estou falando, vai pesquisar, seja, tem uma fé ativa. Então, por que ele pede perdão? Porque ele reconhece a lei da responsabilidade, que é aquele que ele peca, ele morrerá. Mas ele também reconhece a lei da herança, onde aqueles que fizeram ainda está sobre mim aquilo que eles fizeram. Por quê? Porque ainda não existiu ninguém que entrasse na presença do Senhor e falasse: Senhor, como pode? Olha o que nós fizemos para ti. Olha o que a minha família fez, e eu reconheço, Senhor, e te peço perdão e me derramo na tua presença, ó Pai, porque eu reconheço, essa é a palavra, eu reconheço que nós desagradamos a ti, fizemos o que era errado na tua presença, descumprimos a tua lei, fizemos o que o seu coração desagrada, sabe, esse reconhecimento estando um da família, levantando e reconhecendo, o Senhor, ele foi capaz de livrar um povo da destruição, porque um se levantou e clamou por aquele povo. Porque o Senhor ia destruir todo mundo. Aí foi um e se levantou e pediu para o Senhor: reconsidere, papai. Considere. Eu reconheço. Isso é muito importante, que nós possamos aprender sobre isso. E esse formulário que eu estou fazendo ainda, ele nos traz essa consciência. A gente começa a olhar ali e a gente fala: meu Deus, eu não tinha percebido, mas eu faço isso. Ou, meu Deus, eu não estava percebendo, mas eu fiz isso. Olha o quanto foi errado. Consciência. E aí eu oro e eu falo: Senhor, eu pequei contra ti, nisso, 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 eu reconheço que eu fiz o que era mal aos teus olhos, eu desagradei o teu coração, e eu começo a perceber de tudo que ele me perdoou. Isso na minha vida foi assim, divisor de águas. Foi fantástico aprender sobre isso. E está sendo, porque eu ainda estou aprendendo. E eu espero nunca deixar de aprender em toda a minha vida. Vamos voltar aí à nossa leitura. Em nossa geração, existe muita confusão entre pessoas espirituais e aquelas que fluem nos dons espirituais. Aliás, quantas vezes nos surpreendemos ao saber que um grande homem ou uma grande mulher de Deus
que estavam expulsando demônios e curando enfermos no domingo foram descobertos em uma vida de adultério e promiscuidade na segunda-feira? Promiscuidade são pecados sexuais. Tudo que está relacionado aos pecados sexuais está dentro da raiz da promiscuidade. A raiz é a promiscuidade. E nesse relatório, nesse formulário, eu estou listando todos os tipos de pecados da promiscuidade que pode estar relacionado com a nossa vida ou porque pode ter respingado na nossa vida referente aos pecados dos pais. Exemplo, Davi foi um filho bastardo, gerado fora da aliança do casamento. Como que eu sei isso? Porque em Salmos ele declara isso, que ele foi gerado em iniquidade. Então, o que acontece com os respingos que vieram dos seus pais por estar em iniquidades? Depois ele começa a pecar e mostrar na vida dele o fruto disso, que foi o pecado que ele teve de promiscuidade na vida, saindo com a mulher de Urias, não é? Então, vale a pena vocês aprenderem sobre isso. E tudo que eu souber e o Senhor me der aqui com muito temor, eu tenho muito temor ao Senhor, porque eu não quero falar nada que não esteja na palavra do Senhor. Então, eu peço perdão se tem algo aqui, mas o que o Senhor está me dando, eu estou entregando e em obediência a Ele. Pronto, na segunda-feira. Pessoas assim, apesar dos sinais que demonstram, talvez ouvirão do Senhor: Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Ser espiritual não é fluir em dons espirituais, e sim manifestar o fruto do caráter do Deus que mora dentro de você. Manifestando o fruto. Deus não apenas valoriza, espera de nós o fruto, e espera de nós o fruto. É Ele quem nos capacita a manifestar o fruto. Até para nos manifestar o fruto, a gente precisa pedir a capacitação de Deus através do Espírito dele que mora em nós. Por isso, Jesus fala que o Pai é o agricultor. Todo bom agricultor sabe que para ter uma boa colheita, é necessário ter uma boa semente. Não há fruto sem semeadura. A primeira ocorrência da palavra fruto na Bíblia está associada a uma semente de uma espécie. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Isso está em Gênesis 1:11. A natureza dos frutos está associada à natureza das sementes. Isso daqui, gente, nós estamos falando dos frutos o fruto do espírito, que são coisas boas, né? Amabilidade, domínio próprio, etc. Mas nós podemos usar a mesma metáfora para reconhecer os frutos ruins. E é aí que eu falo para você sobre essas raízes de iniquidade que nós precisamos ter consciência. Se foi uma raiz plantada lá no passado, por que que essa semente, esse fruto tá vindo agora na minha vida? Eu preciso olhar para isso. Então é a mesma mão, é a mesma via. Só que essa aqui, desculpa, a palavra fala sobre os frutos, né? O fruto do Espírito Santo, e também na outra mão fala sobre não essa palavra, mas eu estou dizendo aqui, por exemplo, nessa questão da raiz e os frutos também dos pecados, de iniquidades, derramamento de sangue, tem muitos, muito mesmo. A natureza dos frutos está associada à natureza das sementes. Assim, é possível que uma semente de manga, assim é impossível que uma semente de manga produza tangerina. E aí eu uso a mesma palavra para dizer: é impossível que uma semente de iniquidade produza uma semente boa, um fruto bom. Percebe? Para gerar o fruto do Espírito, vamos lá: amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso está em Gálatas 5:22. O agricultor plantou em nós a semente da palavra de Deus. Isso porque com sementes humanas você nunca poderá produzir comportamento cristão, comportamentos de Cristo. Muitas pessoas se enchem de ideias mundanas por conversas inadequadas, tempo excessivo de internet e depois se frustram por não conseguirem manifestar o fruto do Espírito. Ah, mas eu estou tanto tempo na igreja e parece que esse domínio próprio, essa mansidão, essa bondade, essa alegria, esse amor não vem em mim. Não vem. Quanto tempo você tem de Bíblia por dia? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente. Quanto tempo eu estou tendo de Bíblia? De palavra de Deus? Porque Deus, Jesus é a palavra. Quanto tempo eu tenho de Jesus lendo, comendo sobre ele? A pedagogia da semente nos ensina que precisamos dar tempo e exclusividade para a semente que queremos frutificar. Uma vez que o agricultor semeou, ele dará tempo e condições para que o fruto seja produzido. Olha lá, tempo e condições. As coisas na pressa, né? A gente planta hoje, aqui amanhã. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Uma figueira plantada em sua vinha. E foi procurar nela fruto. Não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não a acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque e a esterque. É isso? Esterca? Esterque, é. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Isso está em Lucas 13, do 6 ao 9. Esse agricultor aqui, o que ele disse? Que ele deixasse ali aquela árvore ainda, não a cortasse, porque ele mesmo iria cuidar, ele ia cuidar dela. Quando diz a palavra que até que eu a escave e a esterque, onde nós colocamos esterco, gente? É na terra, não é? Não são nas folhas, nos galhos, nada disso, é na terra. Escave, isso me mostra que ele foi nas raízes. Tratada a raiz, colocou esterco na terra, e se ela ainda não der frutos, depois pode cortar, porque já não há mais nada para fazer. Agora percebe? No nosso mundo, aqui, literalmente, qual é a planta que eu vou na raiz, eu trato a raiz, eu coloco adubo na terra, eu cuido com amor? Qual é a planta que não vai, né, dar frutos, florescer? Aquela que realmente não tem raiz boa ali. Não é raiz boa, porque a raiz ela vai ser cuidada, mas aquela que realmente não vai mais. Então, por isso que ele falou, deixa mais um ano. E olha aí, ele fala, realmente, eis que há 3 anos venho procurar fruto. Daí ele falou, respondendo, Senhor, deixe a este ano, mais um ano, né? Como se fosse mais um ano. Vamos parafrasear e imaginar que foi mais um ano. Ou seja, vai demorar um tempo, mesmo depois de cuidar dela, cortar a raiz ali, tratar a raiz, a árvore, tudo, vai demorar um tempo. Não vai ser na hora. Nenhuma semente, aqui, nenhuma semente se torna árvore e produz fruto da noite para o dia. O tempo entre a semeadura e a frutificação é muito importante. O agricultor eterno semeou a palavra de Deus em nosso espírito. E aqui o espírito tá, claro, tá com letra minúscula. A terra da nossa alma está sendo invadida pelas raízes da semente.
a fim de que possamos produzir de forma abundante e constante o fruto do Espírito. É natural que esse processo leve tempo. Tanto que na parábola acima, vemos que o fruto esperado há 3 anos ainda ganhou mais um tempo de adubo antes do seu fim ser decretado. É aquela história também, né? A pessoa, vamos supor que você levou a palavra para uma pessoa, o Espírito Santo convenceu o coração dela, ela se converteu, ou seja, mudou o caminho dela, começou a pegar o caminho, outro caminho para a vida eterna. E aí você começa a querer que aquela pessoa já mude tudo. Não, agora você faz isso, agora você faz isso, agora você. Não. É com o tempo. O próprio Espírito vai gerando nela, por exemplo, ouço umas músicas que é muito nada a ver. Quando ela começar a ouvir daqui a um tempo, o próprio Espírito vai gerar nela. Nossa, parece que não faz mais sentido. Um filme, uma série, alguma coisa, ou sentar num bar, ou tomar uma cerveja, ou qualquer coisa. É o próprio Espírito que vai gerar nela. Mas isso leva tempo. E é por isso que também nesse tempo nós podemos estar com paciência caminhando com aquela pessoa. Porque assim como o Senhor tem paciência com a gente também tem que refletir isso na vida da outra pessoa. Eu sei que não é fácil, mas mesmo que aquela pessoa já esteja convertida, pronto, agora eu vou para próximo, não. Leve um tempo com aquela pessoa. Tenha paciência, tenha amor para explicar, porque às vezes ela não entendeu ainda e não chegou o tempo dela entender. Se você está nesse processo evangelizando alguém, essa palavra de Deus pode ser para você. Tempo e adubo nos falam de paciência e investimento. Olha lá, nem lembrava que estava escrito isso aqui, ó. Falam de paciência e investimento. Além de esperar um tempo a mais, o agricultor iria cavar e colocar estrume para dar nutrientes ao solo, para que a árvore se desenvolvesse mais. O adubo supre a carência de nutrientes no solo e proporciona o pleno desenvolvimento das culturas vegetais. Adubar a terra significa dar mais nutrientes ao solo para que a semente possa frutificar. Mais nutrientes, ou seja, mais informação, mais cuidado, mais palavra, mais carinho, mais atenção, para que aquela semente que está dentro daquela pessoa possa também frutificar. Condições, né? Gerar o ambiente propício para aquela pessoa. Corações, não, desculpa. Canções, dons do Espírito, mensagens corretivas, amigos para ajudar, poder do Espírito, conselhos do alto. Deus usa muito o adubo para nutrir a nossa história. Qual é o adubo que Deus está usando de você para você transmitir para as pessoas que estão em sua volta? Qual é o adubo que você está fazendo? Tá fazendo um cafezinho na casa, chamando os amigas? Tá tendo um tempo de qualidade com alguém, conversar com ela, ouvir ela, fazendo uma ligação, mandando um devocional, dando uma Bíblia de presente, convidando para ir na igreja com você, mandando um hino, uma música não, louvor para ela do nada. Nenhum de nós vai poder dizer diante dele que não frutificou, porque faltou nutrição. A Bíblia diz que o Pai é o agricultor e que Jesus é a videira. Por isso, a árvore é Cristo e nós somos os ramos. Isso está em João 15, do 1 ao 2. Nenhum ramo tem autonomia para produzir fruto sem estar conectado à videira. Sem conexão, não existe vida e frutificação. Um ramo desconectado tende a secar e morrer. Esse é o exemplo aí da árvore, né? Assim como nós também, quando estamos desconectados do Senhor, a tendência é essa: secar, morrer. Afastado da árvore, nenhum esforço do ramo será suficiente para produzir frutos. Por isso, ao dizer essa parábola, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Interessante perceber que as duas palavras-chave desse capítulo de João são fruto
e permanecer. Isso indica que a frutificação não vem apenas pelo ramo estar conectado, mas por permanecer conectado. O fruto virá na perseverança. Temos então dois componentes fundamentais para os ramos que querem manifestar o fruto do Espírito: íntima conexão e perseverança. A íntima conexão, desenvolvida por meio da oração, meditação na palavra, jejum, ou seja, não é palavra corrida, que nem a gente faz aqui no livro, mas é meditar, ouvir, imaginar, entrar aqui naquela história. Jejum, comunhão com os irmãos ou outras disciplinas espirituais, isso aqui são disciplinas espirituais, dará o ramo a seiva necessária para manifestar o fruto do Espírito. Quem tenta dar fruto sem essa intimidade é como um ramo querendo dar fruto sem estar na videira. Por outro lado, alguns começam a desenvolver a intimidade, mas por não verem os frutos, rapidamente desanimam na sua perseverança. Precisamos entender que ser disciplinado não diz respeito a sempre acertar, mas a sempre se corrigir. Acho que a essa altura você reparou algo. Por um lado, o fruto é do Espírito, porque sem ele nada podemos fazer. Contudo, nós temos a responsabilidade de manifestar isso por meio do nosso espírito humano recriado. Assim, cremos que este fruto também se trata do fruto do espírito, espírito humano, no momento da nova criação. A Bíblia a Bíblia diz que a Bíblia diz que nos unimos ao Senhor e nos tornamos um só espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. Também afirma que podemos fazer as mesmas obras que Ele, e obras ainda maiores. João 14,12. Por quê? Porque Ele nos deu poder para isso. Isso vem dele, não vem de nós pelas nossas obras, é tudo dele pela graça de Deus. Não podemos jogar a responsabilidade de andar em amor nesta terra para o Espírito Santo. Tome para si, creia no poder liberado dentro de você e manifeste o espírito manifeste o fruto do Espírito recriado, do seu Espírito recriado. O fruto do Espírito Santo, mas também é fruto do Espírito humano, nascido de novo. Deus espera ver o fruto da semente que ele plantou em nós. Ele vai nos dar o tempo necessário para o desenvolvimento da semente. E não apenas isso, ele também nos dará o poder suficiente do seu espírito para frutificarmos da maneira que ele deseja. Que nós possamos então mortificar as obras da carne e produzir o fruto do espírito. Que a obsessão divina seja também a nossa. Amém. Antes de entrarmos aqui, você também, no capítulo 10, eu queria dar um testemunho, né, particular, bem rápido. Depois que eu me converti, realmente, no sentido literário, de voltar a minha vida em outro caminho, porque eu era convencida antes, como dizem aí, né? Há muito tempo sou batizada, frequento a igreja, mas não tinha uma experiência com o Espírito Santo, até porque eu não me sentia filha de Deus, eu me sentia mais serva do Senhor. Eu via Deus muito longe, de mim, e eu hoje entendo que isso tinha a ver também com a minha relação com meu pai terreno. A relação que eu tenho com Deus hoje também é fruto dessa relação que eu tenho com meu pai terreno. Deus Pai, pai biológico. Dito isso, depois de que eu comecei realmente a ser filha, a trabalhar essas questões, o Senhor começou a trabalhar em mim. Nossa, tá uma chuva forte aqui, eu não sei se o Zoom vai cortar esse barulho, mas se não cortar, eu tô sem fone. Deixa eu ver se já dá para colocar o fone. Dá. Peraí, gente. Eu tô carregando, ao mesmo tempo carregando e falando com vocês.
Então, vocês podem passar para frente aí, mas eu vou colocar o fone, que eu acho que assim ele inibe mais ainda o barulho. Tá muito forte a chuva. Como eu tô bem aqui no sótão, no último andar, então parece que fica mais forte esse barulho. Vamos ver se melhora o áudio para vocês ou se não muda. Mas tá bom. Então, eu comecei a. Eu tinha, assim, uma certa mania, uma mania feia, né? Uma coisa da carne, assim. Toda vez que eu chegava do trabalho, eu chegava estressada. Não é porque eu escutava, imagina, 9 horas da manhã eu escuto que a pessoa foi traída, 10h30 que a pessoa brigou com o pai, meio-dia que a pessoa perdeu um ente querido, 2h30 porque está com dificuldade na escola, 4 horas porque acabou de separar, 5h30, ou seja, são muitos assuntos ao mesmo tempo que é só Jesus, pela graça, pela misericórdia, para conduzir o meu trabalho. Porque por mim, eu já teria parado, se não fosse ele na minha vida. Se ele não me desse a condução dos meus atendimentos, eu nada poderia fazer. Sem mim, nada poderia fazer. E eu entendo isso literalmente, gente, por Deus que está no céu. Eu entendo e vejo isso literalmente na minha vida todos os dias. Tem sessões que eu termino. No mês passado, em dezembro, eu terminei uma sessão aqui no online, onde eu estou com vocês, aqui eu atendo online, e eu me debrucei ali no chão e o Senhor me tomou, e foi assim uma coisa maravilhosa que eu tive com o Senhor. Eu fiquei ali uma meia hora. Meu marido subiu e começou a falar comigo e orar comigo, porque foi lindo o mover do Senhor. Voltando, isso foi no início do ano passado. Toda vez que eu chegava do trabalho, eu chegava assim, cansada, minha cabeça cansada, e eu já não tinha paciência para ouvir mais ninguém dentro de casa. E as meninas vinham falar comigo, e eu já chegava, você fez isso, você fez aquilo, aqui eu tô abrindo meu coração, tá, gente? Não me julguem, não me julguem. Mas olha, é o testemunho da minha vida. E eu chegava, você já fez isso, já fez aquilo, não sei o quê. E quando meu marido tá em casa, porque ele trabalha de caminhão, quando ele estava em casa, ele falava assim, amor, vai tomar banho, deixa a gente trata tudo aqui. E eu ia lá, aquela fúria, ia tomar meu banho, e aí eu chegava, a comida já estava pronta, eu tinha que comer, porque tinha um desespero também, parece. Nossa, quando eu não como, eu viro bicho. Olha, viro bicho. Tá amarrado, em nome do Senhor Jesus. Virava mesmo, porque eu não era o fruto do Espírito que estava em mim, não. E aí eu comia, pronto, calmava. A fera calmava. Aí eu começava a conversar com elas. Meu marido, minhas filhas. E com o tempo, o Senhor começou a me incomodar com aquilo. O meu marido, ele engenhou uma forma de me ajudar nisso. O que que ele falou? Amor, quando você chegar, e mesmo que eu não esteja aqui, vai tomar banho. E aí eu comecei a fazer isso quando ele tá, ele me avisa. Chegava direto, em vez de eu começar a fazer as coisas que nem doida, eu, ele falava assim, deixa as coisas aí, vai tomar seu banho. Depois, quando ele ia viajar, ele falava assim para as meninas: quando sua mãe chegar, lembra ela que ela tem que chegar e tem que tomar banho. E vocês ficam quietinhos, porque a mãe de vocês chega nervosa. Gente, que coisa feia, meu, que coisa feia. Me arrependo tanto disso. E ainda bem que eu reconheço que isso era muito feio, me arrependo muito. Por quê? Porque isso me ajuda a não fazer mais. E daí, o Senhor começou a me incomodar. Olha lá o espírito. Ele começou a falar assim: não são suas filhas que têm que lembrar de você tomar banho e acalmar os seus nervos. É o fruto do espírito que precisa estar em você. Domínio próprio. Tá com fome? Tá nervosa? Tá nervosinha? Domínio próprio. Chegou, escutou muito conversa hoje? Foi difícil as sessões? Domínio próprio. Aí eu falei: Senhor, lá vem, né? Eu já sou convertida há tanto tempo, eu oro, eu peço pro Senhor, oh meu Deus, aí eu tomar banho e começava a chorar, oh meu pai, por que que eu fiz isso, por que que eu falei aquilo? O Senhor tem que gerar em mim esse espírito, esse domínio próprio, não sei o quê, não sei o quê. E eu não tinha tantas leituras como eu tenho hoje. E aí ele começou a falar para mim, persista na leitura da palavra. E aí eu comecei, desde o ano passado, 2024. 2024, finalzinho de 2025. 2025, se eu falei, foram poucos dias, mas no outro dia eu fazia o dobro. Palavra, palavra, palavra. E eu posso dizer que isso foi naturalmente se acabando. O fruto do Espírito começou a se acabar
em domínio próprio, né? Começou a gerar em mim o domínio próprio e as coisas começaram a acabar. Eu me emociono porque eram as pessoas da minha casa. Não eram os meus clientes e amigos, pessoas da rua, eram as pessoas que eu mais amo, é as pessoas que eu mais amo. E eu me emociono porque eu vejo isso do fruto do Espírito, eu vejo em mim. Porque hoje eu chego do trabalho, eu posso chegar hoje, eu cheguei com dor de cabeça, almocei, ainda estou com um pouquinho de dor de cabeça, terminando aqui com vocês, vou tomar meu banho, mas quando minha filha fala comigo, eu já não. Filha, você já fez isso, já fez aquilo? Não sei o quê, o que você está fazendo? Não. Ô, filha, tudo bem? Elas falam, mãe, tá tudo bem, tá? Posso falar com a senhora um pouquinho? Eu falo, espera um pouquinho, filha. Mãe vai fazer aqui, assim, a gente já conversa, porque a Melina, né, a mais nova, ela tem necessidade de explicar bastante coisa, sabe? Ela é uma professora nata aí, uma advogada nata, porque ela gosta de explicar tudo nos mínimos detalhes, né? Então eu falo, filha, espera um pouquinho, mãe, a mãe vai fazer uma janta, aqui a gente janta, na hora da janta você fala. Aí ela conta, ela fala. Então eu vejo esse fruto específico, o domínio próprio. E eu fico muito feliz, porque pela minha persistência, o Espírito Santo gerou esse fruto em mim. Então hoje eu não preciso chegar e ir direto para o banho para eu ter o domínio. Não, o fruto do Espírito está em mim. E eu chego em casa, eu tomo consciência de que se tem alguma coisa em mim, um ânimo um pouquinho mais elevado, uma dor de cabeça, a fome, eu tenho o domínio próprio para controlar esses instintos, essas coisas que vêm da carne. Eu tenho que controlar. É por isso que a gente fala que nós temos que colocar a nossa carne, a nossa alma e o nosso corpo na coleira, através do Espírito, o nosso Espírito, o Espírito Santo em nós. Nós somos seres espirituais. Quem se converte é o espírito, não é a alma e não é o corpo. Nós precisamos controlar. Então, agora eu estou vendo o processo seguinte: estou conseguindo controlar as minhas emoções, minha alma, o meu intelecto, através do espírito, e agora a próxima coisa é controlar minha carne. Ou seja, exercício físico, emagrecer, que eu estou acima do meu peso, já começou a subir pressão, então é o próximo passo, mas leva tempo. Leva tempo. Então, abrir aqui meu coração para vocês. Deixa eu não ter nem papelzinho aqui. Desculpa pelo tempo tomado. Espero que o Senhor também fale no coração de vocês, porque nós damos testemunho, nós precisamos dar testemunho, e é isso que eu estou fazendo, dar testemunho do Evangelho na minha vida. Então vamos lá. Respira fundo, toma água. Vamos ler agora o capítulo 10 e daí nós já vamos encerrar. Eu sei que hoje vai ficar um pouquinho mais longo, nós já estamos aqui a 1h10, né? Vamos lá. O capítulo 10 vai falar sobre os frutos do falso evangelho. Aqui entra Atos 8, né? Quebrado. Vamos ver se vai falar sobre Atos 8. Sabe que eu não reparei aqui, mas Atos 8 fala muito sobre o falso evangelho. As misturas que hoje em dia nós vemos muito, até mesmo dentro da casa do Senhor, na casa né, na igreja, as misturas, né, com o evangelho, técnicas e evangelho. Mas vamos ver se é sobre isso daqui. Se vivemos pela carne, andaremos em suas obras. Papel, tesoura, tinta, cola. Pai e filha. Desculpa. Fazendo um trabalho do colégio. O desafio é fazer uma árvore de 1,5 m de altura, que seja o mais real e natural possível. Pela sorte da filha, o seu pai é um talentoso artista plástico. E trabalhar junto da filha parece ter. Peraí, gente. Tá dando certo esse fone aqui. Ele postando no e-book. E trabalhar junto da filha parece ter inspirado a arte do pai. A menina ficou de boca aberta ao contemplar o trabalho final. O caule tem pequenas rachaduras que lembram com precisão uma árvore verdadeira. Os ramos são de tamanhos irregulares e contorcidos. As folhas são viçosas. Até o cheiro lembra a árvore real, pois o pai borrifou um aroma de natureza sobre ela.
No entanto, apesar do falso parecer perfeito, ninguém acha que aquela árvore poderia produzir algum fruto verdadeiro. Assim como não se espera fruto verdadeiro de uma árvore falsa, não se espera que o fruto do Espírito brote de um evangelho falsificado. Eita glória, fala Deus. Antes de abordar este fruto do Espírito, no capítulo 5 do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, que foi o maior defensor dessas misturas com o evangelho, o evangelho falso, o apóstolo Paulo chama a atenção da mudança dos Gálatas para outro evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Admira-me. Gálatas 1:6. Esse outro evangelho que os Gálatas estavam seguindo, no lugar do evangelho verdadeiro, do verdadeiro evangelho, apregoava a vida com base na lei e não na graça de Jesus Cristo. Pausa para falarmos sobre uma coisa muito importante. Qual é o evangelho que está sendo pregado por aí que prega que você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem? Você precisa curar suas emoções. Faça esse processo rapidamente que você conseguirá ter esse resultado. Isso tudo é contrário à palavra do Senhor. Porque na palavra do Senhor diz: negue-se a si mesmo e me siga. Não fala para você fazer as coisas que te agrada, que te dá. E eu vivi muito tempo nisso, gente, muito tempo nisso. É por isso que eu tô assim revoltada comigo mesma por ter ficado tanto tempo cega em abordagens que acham que pode ser misturado com o evangelho, ou seja, com a palavra de Deus, e que Deus confirma na palavra dele, porque achou um versículo ali separado e tirou fora do contexto, para reforçar que aquela técnica ali funciona. Tenhamos atenção. Embora tenha alguma aparência de piedade, esse falso evangelho apela para uma salvação que se baseia na performance do homem. Na performance do homem. Quem que é o centro? O homem. Não é Deus, é o homem. Até perdi. Na performance do homem. Uma salvação com base nas obras da lei. Ou seja, esse falso ensino exige esforço humano para receber o que vem do alto. Paulo corrige os Gálatas dizendo: quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito, com a letra maiúscula aqui, para quem não está acompanhando a leitura, só ouvindo. Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quero saber só uma coisa de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Gálatas 3:2-3. Ele nos mostra que a pregação da fé cristã nos faz receber o Espírito, não pela prática das obras da lei. O apóstolo associa a lei à carne e a graça ao Espírito. Ao dizer que eles começam com a mensagem da graça por ele ensinada, mas estão terminando na lei, ou seja, na carne. O apóstolo associa a lei à carne, desejos da carne. E o evangelho e a graça ao Espírito, ou seja, é pela graça. Lembrei agora um louvor, depois eu vou postar no grupo para vocês. Perfeito não sou, por tudo sou, dou graça, pela graça. Eu não consigo lembrar agora, mas está aqui na minha cabeça tocando. Começam a mensagem da graça por ele ensinada. Ok, vamos lá. Para reforçar a ideia, Paulo usa uma alegoria que envolve a escrava Hagar e Sara, esposa de Abraão. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos.
um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Gálatas 4, do 2 ao 23. A escravidão associada à carne e à lei. E a liberdade está relacionada com o céu e com a promessa da graça, pela graça, não por obras. Para chamar a atenção dos que diziam ser filhos de Abraão, Paulo, por uma alegoria, mostra que eles pareciam ser mais filhos de Ismael do que de Isaac. Aqueles que defendiam, Ismael é filho da escrava, Isaac é filho de Sara, que é pela promessa. O Isaac é filho da promessa. E Ismael foi o filho da carne, segundo a carne. Aqueles que defendiam a permanência sobre a lei queriam ser filhos de Abraão com base no esforço, mas, assim, estavam mais conectados com a escravidão do que com a promessa que faz da estéril ser mãe de filhos. Sara, para quem não conhece a história de Sara, ela era estéril, ela não poderia ter filhos, e ela teve o filho já em avançada idade. Então, é pela obra do Senhor, pela graça do Senhor. Com isso, percebemos que dentro das esferas da lei e graça, de lei e graça, temos algumas ideias associadas no livro de Gálatas. Lei, carne, graça, espírito. Hagar significa escravidão, Sara, a promessa. Obras da lei, não recebemos o espírito. Pregação da fé, recebemos o espírito. Resultado, obras da carne. Resultado, fruto do espírito. Pela lei, ou seja, pela carne, nós só temos obras da carne. Quando o homem está no centro, nós estamos falando sobre o evangelho da carne. Quando Deus está no centro, nós estamos falando do evangelho puro e simples e verdadeiro. Quando Deus está no centro, não é o homem, é pela graça de Deus e não pelo trabalho do homem, o fruto é o resultado. Observe que cada estrutura conduz a um resultado diferente. No capítulo 5 de Gálatas, após constatar o evangelho falso da lei com o evangelho genuíno da graça, vemos os resultados de cada um deles, a saber, as obras da carne e o fruto do Espírito. Evangelho genuíno da graça, ou seja, é por graça que você recebe. Não é pelo teu esforço, não é porque você fez ali não sei quantos não sei quantos jejum de oração e foi quantas vezes para um monte e fez um processo lá de oração, uma promessa não sei do que, não, é pela graça, você recebeu é pela graça que o Senhor tem, pela misericórdia, pela graça dele. O evangelho o falso evangelho, onde está sendo muito misturada as abordagens, né, terapêuticas, psicólogas, essas coisas assim, tem misturado, não só, né, mas todo tipo de religião também tenta misturar com o evangelho, eles têm muito essa questão da vontade do homem, da vontade de ser feliz, que ele tem que buscar a mesma felicidade, né, a buscar o sentido para a vida, todas essas coisas assim. Aquilo que o esforço do homem produz em contraste com aquilo que a ação do Espírito gera. Sim, quanto mais o homem tenta se salvar sozinho, mais acaba sendo levado para o abismo. É por isso que esses dias eu postei também no meu Instagram. Quanto mais eu buscava, mais eu queria, cursos, formação, terapia, passava em processos terapêuticos daqui e ali, psicanálise, e eu tinha 2, 3 professores, um mentor. E quanto mais eu buscava, mais eu queria. Por quê? Porque eu não encontrava nada que me preenchesse, nada que me curasse, a não ser a palavra do Senhor, a não ser Jesus. E ele me deixou andar para todos esses lugares assim, para ele falar assim: filha, cansou? Agora você vem a mim. Vem a mim que eu tenho um rio aqui, ó, que mana assim, ó, e jorra uma água infinita e que vai te preencher de tudo. Aí ai, tá bom, papai. E eu vim.
Quando o homem fundamenta o seu relacionamento com Deus, quando o homem fundamenta seu relacionamento com Deus nas suas próprias obras, torna-se cada vez mais carnal. Por isso, onde há muito esforço para realizar obras, boas obras e manter uma aparência religiosa, será desenvolvido um ambiente propício para as maiores depravações. Quanto mais cheio de orgulho espiritual e justiça própria, mais se orgulha em todo tipo de perversidade. Por outro lado, aqueles que entendem que a justificação humana não vem das obras da lei, ou seja, da carne, mas única e puramente da graça de Deus, não sustentam qualquer orgulho espiritual. Ai, como ela é iluminada! Ai, como eu sou iluminada! Olha, meu rosto até brilha. Misericórdia, Pai. Na verdade, esses são os que pertencem, não, que permanecem na dependência de Cristo e do Espírito para manter boas atitudes. Pai, sem ti nada posso fazer. Pai, ontem eu tive um atendimento ontem, a mulher e o marido, e eu 2 dias e jejuando e falando, Pai, se o senhor não estiver comigo, eu não consigo atendê-los. Não consigo, não consigo, porque era um assunto assim muito doloroso, muito triste. E eu, pai, controle até para que eu não chore, mas eu chorei com eles. Chorei porque foi muito triste, mas não foi ontem, não, foi quarta, terça. Então é sem o Cristo, sem o Senhor, nada podeis fazer. Nada, nada, nada vem de ti, de você, tudo vem do Senhor. A dependência do Espírito para manter boas atitudes. Ele sabe que sem a graça de Deus nada podem fazer. Esses são aqueles que, apoiados no evangelho genuíno, produzem o fruto do Espírito. Genuíno, gente, puro, sem mistura, nada, não precisa de nada. A palavra de Deus não precisa de nenhum complemento. Ah, não, pera lá, deixa eu pegar aqui uma abordagem para ver se complementa. Ajuda que o evangelho, tadinho, ele precisa de ajuda. Nada, ele é genuíno. Ele por si só tem a resolução de todos os problemas que nós imaginamos e aqueles que a gente nem conhece. Já está na palavra do Senhor a solução. Se desejamos viver uma vida no Espírito, precisamos lidar com o falso evangelho e os seus falsos resultados. Antes de caminharmos no fruto do Espírito, precisamos lidar com as obras da carne. Obras da carne. Plim, plim, vamos lá. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Imagina, o espírito e a carne e a alma ali no meio. Quem que eu vou? Para quem que eu vou agora? Para quem que eu vou? Vou para a carne ou vou para o espírito? Vou para a carne ou vou para o espírito? A alma fica ali no meio, né? Então, gente, quem que vai me controlar? Quem que vai me controlar? Cresce aquele que mais você alimenta. Alimenta o teu espírito, tua alma vai para lá e vai crescer. Cresce quem aquele mais você alimenta. Alimenta a tua carne, tua alma vai para lá e vai crescer. Paulo defende que há uma luta entre a carne e o espírito. O espírito, o teu espírito, aí está com letra minúscula. A expressão traduzida como militar contra, no original grego, aponta para desejar contra, ou levantar-se em protesto contra. Muitos acreditam que ser um cristão genuíno implica em não ter desejos carnais e pecaminosos. Contudo, entretanto, na verdade, quando você vê aqui, gente, Jesus falando, em João tem muito esse dito de Jesus. Na verdade, vos digo. Quando Jesus fala, você vê na Bíblia, na verdade, ele fala assim, presta atenção, aqui, ó, atenção, vou falar uma coisa muito importante, tudo é importante, mas essa aqui eu quero que você esteja um dobro de atenção. Então, toda vez que você vê na Bíblia, na verdade vos digo, senta, abre seus olhos e fala, papai, fala que eu tô aqui, dupla atenção. Quem não luta contra a carne é o ímpio. Nossa luta, essa
essa nossa luta contra os desejos carnais só irá terminar. Peraí, gente, meu cachorro tá latindo. Não sei se está aparecendo para vocês. Desculpa, gente. Chegou gente aqui, eu esqueci de prender os cachorros. Então, não sei se saiu muito barulho para vocês ou se o Zoom consegue cortar. Vamos lá, voltando. Quando se fala de carne, não se trata de uma referência ao corpo físico. Foi aqui que eu parei? Contudo, na verdade, Deus não nos prometeu ausência de luta. Deus não nos prometeu ausência de luta, mas a certeza da vitória. É isso que ele nos promete, a certeza da vitória, mas não ausência de luta. Quando se fala de carne, não se trata de uma referência ao corpo físico, e sim aos desejos pecaminosos do ser humano, meu e teu. Timothy Keller, eu acho que é assim que fala, define carne como aquilo em nosso interior que deseja ser nosso próprio Salvador e Senhor. Eita! Aquilo em nosso interior que deseja ser o nosso próprio Salvador e Senhor. Eu tinha isso aqui dentro de mim. Eu precisava ser a minha própria Salvadora e Senhora. Senhora é boa, né? É boa. Mas é a minha própria Salvadora e Senhora. Por quê? Porque eu buscava nos outros lugares. Eu queria me curar. Eu não tinha essa consciência que é tão óbvia que eu não posso me curar. É só Jesus que pode. Essa definição nos mostra que o ser humano, pelos prazeres e ideias desassociadas de Deus, tenta se salvar do vazio existencial e dar algum sentido à sua existência. As obras da carne falam do trabalho exercido para que isso aconteça. Quando não, observamos de perto, percebemos que as obras da carne são aberrações dos instintos naturais do ser humano. Todo ser humano foi criado com instintos, como sobrevivência, proteção e desejo sexual. Tomem nota disso aí. As obras da carne deturpam esses instintos, de forma que o que era natural e benigno se transforma em algo pecaminoso, de iniquidade. O instinto sexual foi lindamente preparado para o casamento. Transformou-se em prostituição, impureza e lascívia. O instinto de proteção criado em nós para fugirmos do fogo, desviarmos de uma pedra ou escaparmos de um animal feroz transformou-se em brigas, facções e homicídios. Até mesmo o instinto básico de sobrevivência se transformou em glutonarias e bebedices. Por isso, ao ler isso, podemos pensar que, uma vez que elas estão ligadas aos instintos naturais do ser humano, as obras da carne obrigatoriamente estão presentes em nossa vida. Contudo, a Bíblia nos diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, ou seja, da carne, e sim da graça, que é o Espírito. Romanos 6, do 12 ao 14. O domínio do pecado foi quebrado nas nossas vidas. A tentação pode até estar presente, mas o pecado não precisa mais reinar em nós. Somos livres para dizer não ao pecado. Paulo apresenta uma lista com 15 obras da carne. Se temos 9 frutos do Espírito, se eu não me engano, são 9. Se eu estiver errada, me corrija aí alguém, em nome de Jesus. Nós temos 15 obras da carne. E sobre essas obras da carne aqui, gente, que eu estou preparando aquele formulário que eu falei para vocês no meio da aula. Da aula não, né, gente? Aqui do encontro, que eu não sou professor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. E as coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, 19 ao 21. Por isso que eu falei a importância de tomarmos consciência, o que cada palavra diz aí. Mas essas obras da carne que está falando aí, que são 15, são raízes. Nós ainda precisamos conhecer, por exemplo, qual é o fruto da idolatria, quais são os frutos da feitiçaria, quais são os frutos do ciúme, da ira, das discórdias. Tem frutos, gente, tem fruto. Quando tem fruto, tem raiz. Entende? A gente precisa ter consciência disso, porque olha o que ele fala. Já vos preveni que não herdarão o reino de Deus os tais coisas praticam. Praticam, não praticaram, praticam. Elas podem ser caracterizadas da seguinte forma: obras de ordem sexual, prostituição, impureza e lascívia. Aí também utilizei disso. É separado as ordens de categorias, vamos dizer assim. Obras de ordem religiosa, feitiçaria, idolatria. Isso é raiz, tá, gente? Não se esqueça que tem os frutos, e que são muitos, muitos frutos. Obras associadas aos relacionamentos interpessoais, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e inveja. Pecados de mesa, bebedices e glutonarias. Ao olhar para esta lista, percebemos que há muito mais pecados associados aos relacionamentos interpessoais do que pecados de ordem sexual, por exemplo. Um dos erros da igreja moderna é sempre associar pecado a sexo. Quando escutamos a frase fulano pecou, frequentemente pensamos algo assim como adultério ou sexo antes do casamento. Isso porque nós atentamos muito mais a esse tipo de pecado na nossa mente religiosa. E que o Senhor quebre a religiosidade do meio do seu povo, em nome de Jesus. E eu estou aqui para ser usada para isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso porque nos atentamos muito mais a esse tipo de pecado que a nossa mente religiosa, ou seja, tudo isso que a gente falou aí, condena com mais intensidade o irmão que adulterou do que a irmã fofoqueira da igreja. Falar mal uns dos outros gera discórdia e peleja. Aos olhos de Deus, isso é tão carnal quanto a impureza sexual. Vamos tomar atenção com isso, gente. Muita atenção. A irmã fofoqueira da igreja fala mal uns dos outros, gera discórdia, que nem Satanás, que levou um terço dos anjos da terra, assim são os irmãos que, dentro da igreja, ou dentro de uma comunidade, ou dentro de uma família, ou dentro de uma mesa, ou dentro de um grupo, quando ele discorda de alguma coisa, ele faz a discórdia e ainda leva um terço com ele, daquele povo que está ali. Tomem atenção com isso. Aos olhos de Deus, isso é tão carnal quanto a impureza sexual. Estamos preocupados em não fornicar, trair ou pensar em coisas impuras, mas não podemos esquecer que existem mais pecados na lista que Paulo descreveu. Se abrimos a nossa vida para um abismo, certamente ele chamará outro. Se abrimos a nossa vida para um abismo, e aí eu olho para essas raízes aqui, 15 raízes de obras da carne, como um abismo. E os frutos é que nos leva para esse abismo. Outra peculiaridade nesta lista é a presença de feitiçaria nos pecados associados à ordem religiosa, mas também nos envolvem nos que, ai, peraí, gente, eu estou pensando em outra coisa, por isso que essas coisas acontecem.
Outra peculiaridade nesta lista é a presença de feitiçaria nos pecados associados à ordem religiosa, mas também nos que envolvem os relacionamentos interpessoais. Pode ver que na letra B e na letra C se repete a feitiçaria. É tentar manipular a vontade alheia usando de artifícios. A manipulação é usada para influenciar pessoas. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. O dom de influenciar pessoas. Gente, eu já li um livro sobre isso. Na minha, né, nesse tempinho aqui, pô, pertinho, pertinho, não faz muito tempo, não. No meu tempo de ignorância, e o Senhor, só o Senhor para ter misericórdia, eu lia sobre como influenciar, como não sei do que influenciar pessoas. Manipular, tudo que tenta manipular é feitiçaria. Manipular a verdade, manipular a resposta. Satanás também sabe da tua vida? As pessoas chegam com uma profecia falando do que vai acontecer, acontece, você fala, nossa, é de Deus mesmo essa coisa. Nossa, essa técnica aqui, gente, olha o que aconteceu. Ele viu que ali numa constelação familiar que tinha um morto que se deitou do lado ali. Eu tô falando de uma experiência minha, tá? Como que sabe? É de Deus? Isso é de Deus? Isso é de Deus. Não, não é de Deus. Tudo que, nem tudo que funciona vem de Deus. Mas você pode ter certeza que tudo que vem de Deus funciona. Se for para colocar numa linguagem assim bem fuleira, né? Bem funciona. Mas nem tudo que falam que é de Deus vem de Deus. Tomem atenção a isso. A feitiçaria, tentar manipular a vontade alheia usando de artifícios. Eu, uns tempos atrás também, estava tentando manipular o meu marido. E o Senhor me corrigiu sobre isso. Eu estava tentando manipular que ele me deixasse comprar um curso que eu queria fazer no Brasil, e eu estava fazendo tipo uma chantagem emocional de vários dias para ele tentar. Tipo assim, não é que ele tem que deixar, gente. O meu dinheiro é dele, o dele é meu. Nós usamos aqui as finanças juntas do casal. Mas eu queria ter que a concordância dele, não queria fazer sem a concordância dele. Só que para ter a concordância dele, lá estava eu, aqui, e isso foi novembro. Isso foi em novembro. Lá estava eu com uma raiz dentro de mim que estava frutificando, eu manipular o meu marido para ele deixar, né, ele concordar que eu comprasse esse curso. E o Senhor me corrigiu. Quando eu vi isso, gente, eu chorei demais, chorei demais, chorei demais quando o Senhor me mostrou isso. Eu chorei demais, assim, falei com meu marido, amor, eu tava tentando te manipular, meu Deus, coisa feia, não sei o quê, não sei o quê. Olha só, meu Deus, meu marido tem muita paciência comigo, muita paciência mesmo. Só Jesus na causa, né, gente? Só Jesus na causa. Ô, gente, cabelo aqui, não para. Nos próximos capítulos, trataremos de cada uma dessas categorias particularmente. Não podemos esquecer que quando nos apoiamos em nossa carne e não na graça de Deus, para sermos santos, vemos o tiro sair pela culatra. Carne não vence carne, apenas produz obras da carne. É uma árvore falsa que produz frutos falsos. Ai, gente, chegamos aqui ao fim. Deixa eu interromper aqui o livro, dá uma olhadinha no meu cabelo. Eu passo tanta mão no cabelo que fica oleoso. Hoje nós passamos um pouquinho mais do tempo, que geralmente eu tinha estipulado para esses encontros 1h30. Mas, ultimamente, como a gente tem lido uns capítulos mais fininhos, nós temos levado de 1h a 1h10. Só que hoje, eu acho que por eu ter falado também muito testemunho, e a gente passou da hora, então espero que você possa estar acompanhando, mas já tem aqui 1h40, então, ou seja, passamos aí 10 minutos daquilo que eu combinei com vocês, e eu peço desculpa por isso, porque hoje eu não cumpri com o combinado, mas eu creio também que o Senhor deve ter falado também no teu coração
através do meu testemunho, daquilo que está acontecendo na minha vida, e eu vou falando para vocês tudo aquilo que tem acontecido. Eu tenho temor para falar, eu não tenho vergonha mais para falar, porque eu vejo a disciplina do Senhor. E quando a gente vê o Senhor disciplinando a gente sente que Ele está cuidando, que Ele a ama, que Ele ama. É um pai zeloso, amoroso, que está cuidando, está disciplinando, está podando, né? Então eu peço desculpa pelo tempo que nós passamos. No próximo encontro, nós vamos falar sobre a deturpação dos desejos, né? O capítulo 11. Depois eu vou mandar para vocês no grupo, quem está no grupo do WhatsApp, o PDF das páginas. E depois nós vamos ler o capítulo 12, que é restaurando relacionamentos. Nós temos agora mais só dois encontros, então. Vai ser no dia 26 e o outro no dia 29. Daí nós acabamos com esse livro maravilhoso para depois entrar naquele, Sem Medo de Deus, que também é maravilhoso. Todo maravilhoso. Então, continue acompanhando as gravações, continue aqui comigo. Se você assistiu essa gravação até o final, deixa um comentáriozinho aí na descrição desse vídeo, ali no comentário, para eu ver que está fazendo algum sentido para você, para ver que você está assistindo, que você está gostando, né? Então, é importante para mim também, tá bom? Um beijo, nos vemos na próxima gravação.